Eu tô prestes a contar aqui no ar a sua aventura de assédio sexual na ilha de Java. Ó, nos meus 30 anos de campo, Leandro, eu acho que tem coisas que ficam no campo, né? Então, Assim como se diz de Vegas, você pode dizer assim: o que acontece em Jacarta fica em Jacarta. exatamente. Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Prazer Carnal. Você já se inscreveu no canal? Nós temos mais de 1 milhão de inscritos. Seja mais um, porque aí você vai ter acesso a todos os debates que diversos especialistas fazem sobre os temas que a gente seleciona aqui toda semana. E hoje, um tema novo, um tema inédito. Vamos falar de fotografia. Há quem ache que não se trata de uma arte. Há quem ache que é só um processo, um registro, uma técnica. Eu discordo veementemente. A origem é grega, é poética, é escrita da luz, desenhar com luz, e hoje, claro, qualquer pessoa que, como eu, como vocês, tem um celular, se sente um fotógrafo, uma fotógrafa. O ofício de um profissional da arte da fotografia vai muito além do clique, requer paciência, sensibilidade, dedicação e talento. Meu convidado de hoje comemora 30 anos de carreira na fotografia. São 30 anos desbravando os rincões do Brasil e do mundo. Dezenas de expedições somente para a nossa Amazônia. Adriano Gambarini, que conhece como poucos a onça pintada, o lobo-guará, as cavernas brasileiras. Já tive o prazer de dividir a autoria de um livro com ele. Meus textos foram coadjuvantes, claro, numa obra onde o destaque eram as fotografias. Geólogo de formação, conhecedor profundo de história natural, Adriano Gambarini acaba de lançar seu 18º livro. Ele retornou à Amazônia para mostrar para o grande público o Rio Negro. E a sua experiência, que é vasta, permite avaliar a situação na maior floresta tropical do mundo. O desmatamento bate um recorde atrás do outro. Como ele percebe essas mudanças e, afinal, como está a nossa floresta e a nossa fauna? Eu convido vocês a embarcarem em uma viagem visual e de talento no meio dos registros de Adriano Gambarini. Ao longo desta breve introdução, você já acompanhou um pouco do trabalho desse premiado fotógrafo. Durante a conversa, veremos muito mais. Logo depois da vinheta. Prazer, Carnal. Adriano, que bom recebê-lo. O público não sabe, mas o nosso livro é fruto de uma viagem ao redor do mundo que fizemos juntos, junto com outras 50 pessoas num avião. E agora eu brincava com o Adriano aqui antes, cada vez que ele via um atol no Pacífico, alguma coisa do avião, ele se atirava para a janela para fotografar a viagem toda. E esse trabalho recente, História das Águas, aqui, Rio Negro, aqui é mais do que um livro de fotos, daqueles que muitos usam para decorar a sua sala de casa. Além de mais de 100 imagens, há muitos relatos de indígenas, de ribeirinhos. O que motivou, Adriano, você a voltar à Amazônia e fazer esses registros lá do Rio Negro? Bom, Leandro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você, com quem já dividi dias e dias e dias viajando por esse planeta, né? Voltar para a Amazônia, na realidade, assim, nesses 30 anos de carreira que eu comemoro esse ano, 27 são dedicados à Amazônia, no sentido de eu já ter viajado por todos os estados da Amazônia Legal. Eu já fiz mais de 30 expedições científicas, antropológicas e arqueológicas por lá. E, na realidade, o Rio Negro, eu acho que ele é uma grande porta de entrada para conhecer a Amazônia, né? Primeiro porque tem uma facilidade logística, né, perto de Manaus ali, então você consegue andar por aquele rio que tem uma importância geológica na formação da Amazônia como bioma, né, como essa grande rede de rios, né, ele tem uma importância muito grande. E voltar para lá sempre é fantástico, assim, né?
seja para o Rio Negro, seja para qualquer outro lugar da Amazônia que eu tive a oportunidade de ir, né? 2 meses atrás eu fui para lá, né? Acabei de voltar de lá, para Rondônia e Amazonas, e é assim, eu acho que a Amazônia ela merece todas as atenções, todas as páginas possíveis, todos os cliques possíveis, todo um aprofundamento sobre a história dela, que é muito mais antiga do que a nossa pedagogia ensina, né? Ela não é simplesmente uma floresta, ela é um apanhado de pessoas, de descobertas, de história, né, sobre a formação do Brasil enquanto país e da posição dele dentro da América, né? Então, voltar para lá sempre é fascinante para mim, sempre. Eu já convidei pessoas aqui para falarmos desse tema tão relevante, afinal, um bioma que ocupa quase a metade do território nacional, Sim, ou cada vez menos. Não sei se o meu dado de quase a metade está atualizado, porque do não, jeito mas que, é isso mesmo, do jeito que está, teoricamente, do jeito que que originalmente está era. encolhendo. Bem, e aqui já falaram, por exemplo, a Cristiane Torlone, que produziu o documentário Despertar da Florestania, meu colega da Unicamp, Luiz Marques, escreveu sobre ecologia e capitalismo, e o Luiz chega a dizer que o processo de degradação da Amazônia é tamanho que há imensos setores que já viraram o que ele chama de savana degradada. Bem, Sim. as suas viagens a essa região, o que você viu que está acontecendo, que continua acontecendo na Amazônia nessas viagens? Eu acho que ele tem razão nisso. Existem áreas, né, originalmente de cerrado dentro da Amazônia, que são essas regiões savânicas e que elas estão em expansão. Muito não é uma expansão natural, mas é uma expansão por essa interferência humana, por esse desmatamento cada vez maior, por essa busca irracional até pela grande ouro, né, pelo grande metal dourado, que assim, eu diria que é surreal o que tem acontecido lá e exponencialmente, né, do ponto de vista nos últimos anos, como cresceu isso. Porque, como eu falei, eu vou para a Amazônia há 27 anos e já fui para lugares em que só os pesquisadores com quem eu trabalhei foram, né? A gente chegou a lugares na divisa com o Suriname, por exemplo, que, segundo descrições da vegetação, né, dos pesquisadores, há mais de 30, 40 anos não passava ninguém, nem povos indígenas ali. Então são áreas que precisam disso, precisam dessa proteção, né? E o que mais me deixa assim abismado é as pessoas de outras áreas do Brasil não perceberem a relação direta, né? Então a ausência de chuva no Sudeste tem a ver com a ausência de chuva na Amazônia. É uma equação tão simples, né? Porque até onde eu sei, o planeta continua uma esfera, né? Eu estudei isso na geologia, que o planeta ele é redondo. Então, eu acredito que assim, o que se faz aqui reflete aqui, de um jeito ou de outro, né? E isso, eu acho que as pessoas elas têm que parar para pensar que se a gente, nossa geração, não sentir os efeitos colaterais de interferências negativas na Amazônia, qualquer outro bioma, os nossos sucessores, herdeiros, eles vão perceber, eles vão sentir na pele esses efeitos colaterais. Então, o que eu tenho visto lá é uma degradação iminente e me entristece muito, só que eu sempre prefiro trazer as ações positivas que eu tenho visto, seja de pesquisadores, seja de indigenistas, seja de antropólogos, seja de arqueólogos que têm descoberto coisas assim impressionantes, né? Eu tenho trabalhado muito com documentários, além de fotografia, né? Recentemente eu fiz um documentário em que acompanhei pesquisadores de arqueólogos que
que estão descobrindo cerâmicas de até 3.000 anos de idade, né? Então você falar uma data dessa, 3.000 anos para a Amazônia, de povos, né, de grandes povoamentos dentro da floresta, há 3.000 anos atrás, é uma coisa que foge dessa nossa esfera comum de conhecimento sobre a floresta, né? Então, E nós estamos entrevistando um fotógrafo, então, sim, para não ser apenas um podcast, nós vamos também esse é bom. mostrar imagens, e você vai poder falar do que se vê além da imagem, né? Vamos viajar um Tá, pouquinho. Nós estivemos juntos em Papua Nova Guiné, foi a minha sim. primeira vez, não sei se um dia voltarei a Papua Nova Guiné. Nós estivemos juntos e lá você fotografou o povo Huli. O que você pode dizer dessa foto com essa luz tão extraordinária? Eu sou muito, eu tenho uma paixão por essa foto. Eu não sei se pelas circunstâncias em que eu estava com essa família, seja pela luz que eu consegui ali em termos de alguns instantes que me deu essa aura meio cinematográfica. Mas o que eu senti desse povo Huli, que é um povo da floresta, das florestas de Papua, a floresta é muito semelhante à nossa, né, tropical. E o que eu senti é uma perda deles, assim, ao mesmo tempo que eu fico fascinado com a cultura local, eu fiz uma analogia dentro de mim um pouco triste, né, no sentido de ver que eles estão perdendo as tradições, estão perdendo a cultura, estão perdendo a floresta, que é a terra deles, assim, né, que é onde eles se sustentam enquanto povo. Eu fiz essa analogia com o que eu tenho visto com os povos indígenas da Amazônia, com quem eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos, e povos pouco conhecidos da Amazônia. O que eu percebo é isso, que esse povo, esses povos originais, né, esses povos tradicionais, sem a tradição, eles não são nada, porque eles dependem disso. É dessa forma que eles se sustentam, é da forma que eles perpetuam um conhecimento subliminar dentro da floresta. Quando eles não têm essa sustentação das tradições, eles se perdem. É o que a gente vê em muitos povos brasileiros, né, povos originários daqui, dessa terra, que se perderam por conta da influência, né, dos colonizadores e dos brancos, né? Então, eu gosto muito dessa foto, principalmente porque foi um clique que eu dei e eu consegui essa luz, assim, né? Lógico, né? Eu fiz uma composição de luzes ali, mas foi muito rápido. Foi muito rápido, eu não queria interferir, eu não queria incomodar eles, assim. Então, eu gosto muito. É uma foto que eu tenho na minha casa, né? Como enquadrado na parede. E acho que nós temos em comum com os povos Huli, eu pelo menos, que é gostar de batata doce. Eita, gente que gosta de batata doce. É verdade. Como eles plantam, como eles comem batata doce, eu me senti muito feliz comendo lá. E batata doce É era verdade. uma referência. Bom, mas vamos olhar uma outra, que agora vamos para a Rota da Seda na China, para a duna da Rota da Seda, ou seja, com um desenho da natureza, quase que ali o ser humano isolado, pequeno. Isolado, exatamente. Eu gosto, assim, essa foto, ela para mim, me traz boas lembranças, porque em 1999 eu fiz uma viagem pela Rota da Seda, né? Um dos braços da Rota da Seda, que eles davam o nome de Rota das Caravanas. Então eu saí de Beijing, cortei leste-oeste toda a China e saí pelo país, saí da China pelo Quirguistão. A fronteira da China com o Quirguistão estava meio que recém-aberta e eu gosto muito dessa foto, né, de Gobi, né, dessas dunas em Gobi, porque mostra justamente a dimensão da natureza e quem somos nós enquanto espécie diante da natureza. Eu gosto muito de brincar com essas escalas, assim, né, de falar assim, ó, olha quem somos. Aí a estética, né, a composição, a coisa da luz e da sombra são buscas minhas, assim, pelo meu gosto da arte, assim, né, não só o documento em si, como a fotografia como documento, mas eu gosto de trazer alguma estética, né. E como nós estamos na China, nós já visitamos lugares da China onde há grandes grupos islâmicos e chineses, muçulmanos, e aqui vem uma imagem dessas minorias pouco conhecidas.
da Sim, China, sim. né? É, E esse chapéuzinho característico. essa foto eu fiz na mesma viagem, em 1999, e foi uma viagem interessante porque eu fiz um trabalho, imagina, isso em 1999, a China de 1999, e eu tive a incumbência de fazer uma espécie de coluna, né, de blog, em que eu escrevia, fotografava com uma pequena câmerazinha Cybershot digital, ainda era filme, essa foto é filme preto e branco ainda, eu andava com duas câmeras, uma colorida e uma com filme preto e branco, e eu fiz esse trabalho jornalístico, vamos dizer assim, que eu mandava textos e fotos para o Brasil, para um portal. E essa foto foi em Kashgar, né, que é uma província bem no oeste da China, quase divisa ali com o Quirguistão e esses outros países assim. E eu gosto muito dela justamente porque se você olhar essa foto e se eu não disser que foi em 1999, daria muito bem para ser uma foto de algum daqueles fotógrafos da década de 60, 70, né? Pela vestimenta deles, pela situação, sabe? Uma feira de ovelhas em que todos estão com terno, né? É uma imagem meio atemporal, assim. E eu tive essa felicidade de dar esse clique. E eu lembro quando eu revelei essa foto no laboratório, preto e branco, na época do químico ainda, saiu isso e eu fiquei muito feliz. E mostra essa atemporalidade da China, né? No sentido de que a gente tem alguns conceitos no Ocidente sobre o povo chinês, mas existe é enorme a quantidade de etnias e minorias dentro daquele país, né? É enorme. E a gente tem que respeitar, porque eles são, no mínimo, muito mais velhos que nós, né? Além de muito mais numerosos, né? Com Considerando a China certeza. 1,4 bilhão, a Índia quase alcançando esse número, e o fato de mais de 56% da humanidade estar entre a Ásia e a Indonésia, desde o Oriente Médio até a Indonésia, é espantoso, né? A China sozinha tem mais gente que todo o continente africano, que é o segundo continente mais Mais povoado, populoso, com né? certeza. Com Então, certeza. você me E disse uma vez, quando estávamos ao longo da viagem, que você passa muitas horas para poder fotografar uma onça pintada, que é a nossa próxima imagem, né? essa foto, né, assim, ao longo da minha carreira como fotógrafo, eu diria assim que 90% do meu trabalho esteve associado com projetos de pesquisa, projetos de conservação, né? Então acabei me considerando um fotógrafo naturalista, um fotógrafo conservacionista, né? E durante 17 anos eu documentei sistematicamente onças pintadas, acompanhando projetos de pesquisa com onça pintada em todos os biomas brasileiros em que tinha uma ocorrência frequente, né? Porque fala-se de onça pintada na Mata Atlântica, na Caatinga, mas são tão raras assim que trabalhei mais no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia. E essa foto da onça preta, ela se tornou a capa do meu livro, que eu dei o nome de Panthera onca, que é o nome científico da onça pintada. E eu quis colocar essa foto por dois motivos. Primeiro, porque o olhar dela é muito forte, né? Você olhar para uma capa de um livro em que o livro está te olhando, né, é uma coisa que me atrai muito. E existe uma confusão, né, dentro da sociedade de que a onça preta, que é essa foto, é uma espécie diferente da onça pintada. E não é. A onça preta é a onça pintada melânica, que a gente fala. Ela tem uma quantidade maior de melanina, né, dentro do corpo, por isso que ela é preta. Mas ela, se você chegar perto de uma onça pintada no zoológico, você vai ver as manchas dela, né? Ela só é mais escura. E essa foto eu estava numa canoa dentro de um igapó na Amazônia, é uma região perto de Tefé, né? Uma região que chama Mamirauá, onde grande parte do ano as onças elas ficam em cima das árvores
porque a floresta está toda inundada, né? Uma região onde as pessoas moram praticamente em palafitas, então as onças ficam nas árvores mesmo, se alimentam nas árvores, caçam macaco, bicho preguiça em cima das árvores. E eu estava numa canoa com um pesquisador e a gente passou e viu essa onça bem baixo, assim, na altura do nosso, tanto é que o meu olhar está na linha do olhar dela, né? Por isso que eu tive essa felicidade, é uma foto que me deixou muito feliz, assim. E foi um clique, ela baixou aquela orelha, e quando o gato baixa a orelha, pode esperar que vem coisa. Aí eu tirei esse clique, tirei dois, no máximo 2, 3, assim, mas essa foi um clique, assim. E aí a gente continuou e depois a gente viu ela pulou na água e foi nadando para outra árvore. Então é uma foto que para mim é muito, me traz lembrança e tem uma informação atrelada, né? Fora que o olhar dela, né? Aquele olho amarelo. É lindo. E a próxima imagem é uma imagem mais aérea da Calha Norte, aqui da Amazônia, uma imagem mais distante. Isso é perto das Guianas, né? Isso, exatamente. E eu gosto muito dessa foto, primeiro pela estética dela, né? Essa textura, né? Essa quantidade de tons de verdes, assim, que é absurdo na floresta amazônica. Mas ao mesmo tempo eu gosto dessa porque ela é meio essa árvore, né, seca no meio de tanta vida ali, me mostra um pouco assim do ponto de vista natural, assim esse meu caminho pela parte, né, dos estudos, né, de história natural me mostra um pouco dessa impermanência da vida, né, no sentido de que se a gente como ser humano a gente percebe que somos uma espécie que fazemos parte de um sistema, né, complexo, de um sistema em evolução permanente, a gente respeitaria muito mais os ambientes onde a gente vive, né? Óbvio, né? A gente, tem que ter um mínimo de interferência para produções econômicas e coisas e tal, ok. O que eu digo sempre, como um fotógrafo que acompanha pesquisa há muitos anos, é que eu não sou contrário ao avanço econômico ou ao avanço tecnológico, mas a forma como é feita, né? Principalmente no bioma amazônico, em que está tendo tanto investimento, tanta interferência, né, de barragens hidrelétricas. A questão não é fazer ou não fazer, mas a forma como tem sido feita. Eu acho que isso que tem que ser reavaliado. E a próxima imagem, lindas margens do rio Tapajós, que é uma imagem extraordinária desse fog amazônico. Eu adoro muito essa foto, porque eu sou suspeito para falar sobre árvores, porque assim, se você pensar, né, se a gente pensar que os seres vivos mais antigos do planeta são as árvores, né, que chegam a 3, 4 mil anos, se você pensar que esses seres vivos vivem tanto tempo, e a gente, nos nossos módicos 80 anos, 90 anos, quando muito, se vê no direito de cortar uma árvore dessa, né, sem o menor pudor, sem o menor pensamento histórico, de longo prazo, de perpetuação da vida. Essa foto, para mim, eu adoro demais, porque além de ser plástica, né, ser estética, essa imponência da árvore ali, na copa, passando por né, passando acima da copa da floresta, né? Se eu não me engano, deve ser um jatobá, porque os jatobás na Amazônia, eles tendem a ter essas alturas maiores do que a média das árvores na Amazônia. Jatobá, as sumaúmas também, mas pela copa pode ser um jatobá. É uma foto que é muito, para mim, é muito marcante, né? Muito significativa do que é a Amazônia, de quem é a Amazônia, né? Nesse sentido. Eu gosto muito dela. Muito, muito bonita. E a seguinte é exatamente do Rio Negro, que é uma foto. Não sei se é um pôr do sol, um nascer do sol, mas é. Não, essa foto para mim, essa foto é uma tempestade, Leandro. Foi mais ou menos perto da meia-noite, eu estava num barco, justamente produzindo esse livro sobre o Rio Negro, e quando eu vi a tempestade se formando ao longe, eu subi
no teto do barco e primeiro eu fiquei fascinado com aquele show de luzes assim, né? As luzes aparecendo e desaparecendo atrás das nuvens, né? E aí eu resolvi pegar o tripé e fazer uma foto, e tá no livro essa foto. Eu gosto muito dela por causa disso, né? Porque ela você olha assim e fala, nossa, é um pôr do sol, mas é uma luz tão branca que não é uma luz de sol, né? É uma luz de tempestade. Então, para mim é muito forte essa foto. São relâmpagos e não são, não é, mas é Não são extraordinário. trovões. É Exato. extraordinário. Eu falei na abertura que hoje, claro, todos têm uma câmera à mão, ela é capaz de registrar os momentos mais cotidianos e desinteressantes da vida. E você é um fotógrafo, um profissional da imagem. O seu trabalho mudou com as redes sociais? Ele está mais fácil ou mais difícil? Eu lembro uma vez você reclamar das pessoas que diziam que, ah, não, a foto é bonita porque você tem uma câmera boa. Eu lembro eu lembro dessa conversa. E aí eu imagino o seguinte, então dá a câmera boa para quem não tem formação, para que a pessoa faça o que quer, né? Eu acho assim que as redes sociais, elas têm um papel importante nessa divulgação, nessa difusão, seja da fotografia, seja da arte, seja de um conteúdo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ela pode ser uma via perigosa se não for bem usada, né? Eu vou dizer isso, eu tomo muito cuidado. Se você olhar as minhas redes sociais, né, vocês vão ver que eu não posto fotos assim de desgraça, de cenas negativas que eu vejo, né? Mas por que eu não posto? Porque eu acredito no seguinte, assim, nesses 30 anos de carreira, só como fotógrafo, fora o tempo como geólogo, né? A gente tem duas formas de mostrar uma realidade, ou pela desgraça ou pela beleza, né? Você sabe muito bem que hoje em dia mostrar desgraça tem um efeito contrário. As pessoas não querem mais ver. E já tem muita gente fazendo isso, mostrando, né? O jornalismo tem esse papel que é muito importante, né? Só que eu prefiro mostrar beleza no sentido de tentar chegar para as pessoas e falar assim, ó, tá vendo esse lugar? Olha que lindo. Vamos manter assim? É possível manter assim, sabe? Então, eu acho que dessa forma, eu acho que as redes sociais têm esse papel importante. E mais ainda, que eu lembro muito quando eu estudava, né, li muitos dos livros da Susan Sontag, que ela fala sobre a importância de uma legenda, de uma informação atrelada à imagem. Eu acho extremamente importante isso, porque se eu solto uma fotografia sem nenhuma informação atrelada nas redes sociais, ela pode tomar uma dimensão muito perigosa para a própria cena de deturpar das famosas fake news e fake fotos, né, e coisa e tal. Eu acho extremamente importante que a gente atrele essa informação. É por isso que nos livros que eu faço, né, e eu sempre agradeço por você escrever naquele livro, a gente compor aquele livro junto, que por mais que seja um livro com muita fotografia, tem um conteúdo que é importante. Eu acho que o conteúdo tem que estar atrelado à imagem, a qualquer imagem, porque senão vira só uma imagem e ela é passível de deturpações, né? Então eu acho que a rede social tem que ir com informação. Quando eu posto uma foto nas minhas redes sociais, eu sempre levo, na medida do possível, bastante conteúdo, porque eu acho importante isso. Bem, e esse mais recente que eu já mostrei, essa história das águas aqui, ele traz essas imagens belíssimas do Rio Negro, da região amazônica, e eu queria encerrar perguntando sobre um aspirante a fotógrafo. O que você daria de conselho? É próprio da idade que a gente dê conselhos aos jovens. Se eles perguntam ou não, né? A gente começa a escrever cartas aos jovens. O que você aconselharia, Adriano, a um jovem fotógrafo que desejasse começar a fazer fotografias? Eu acho que a primeira dica, estude fotografia, estude, porque a tecnologia tendencia
as pessoas a não estudarem mais, né? E eu sempre lembro de uma frase do Mário Quintana, que ele dizia que se o homem não fosse cômodo, não tinha inventado a roda. Né? Porque a nossa tendência, se eu tenho uma câmera, se eu tenho um celular que faz tudo sozinho, por que eu vou estudar? Porque é importante. Porque eu estudei, independente de hoje eu estar com câmeras tecnologicamente avançadas, eu estudei muito fotografia, eu estudei conceitos de fotografia, eu estudei os grandes mestres da fotografia, Ansel Adams, Cartier-Bresson e outros, eu estudava, eu pegava livros, eu comprava livros e via as questões técnicas e as questões estéticas deles, né? Então, a dica que eu dou para essas novas gerações é estudem, estudem, porque aí vocês vão pegar a tecnologia e tirar muito mais proveito disso, né? Eu sempre, assim, quando eu dou palestras sobre fotografia, eu sempre falo uma coisa, 3 frases, né? Tecnologia a gente compra, técnica a gente aprende, só que o olhar a gente tem que lapidar, né? E se a gente não tem esse olhar lapidado, a gente vai fazer mais uma foto, né? E como como essas novas gerações fazem isso? Estudando, clicando, entendendo o que fazem, simplesmente não botando na rede social, metendo filtro e achando que vai tornar aquela foto melhor porque a tecnologia faz isso. Né? Eu penso muito assim, eu penso antes de eu ser um fotógrafo, eu sou um ser humano e eu quero vivenciar aquele momento antes de clicar aquele momento. E eu faço muito isso. E eu brinco, falo assim, ó, se deem o direito de não fotografar. E aproveitem o momento e se conectem àquele instante, porque as pessoas hoje não se conectam mais. Né? E depois não vivem. Tem um registro, mas não é vivo aquilo. Né? E nós viajamos juntos, como eu já disse, temos uma belíssima viagem ao redor do mundo, com um grupo muito interessante, mas nos períodos seguintes, nos meses seguintes, eu relembrava de você, porque toda vez que eu entrava em um avião da Gol, tinha uma foto sua lá na É frente. verdade. E aí É eu já verdade. fotografava e mandava para você, Adriano, você aqui junto comigo nesse E de voo. novo, continuamos a viajar de alguma forma, né? Exatamente, muito, muito bonitas as imagens e excelente a ideia Obrigado. que colocou ali a esse respeito. Bem, Adriano, Sim, sim. muito obrigado porque você trouxe uma coisa diferente para esse espaço, quer dizer, além das ideias, além de ser um pesquisador, também as imagens, quer dizer, a beleza e o impacto da imagem, que é um signo muito poderoso, a fotografia Sim. e a imagem, né? E para vocês que nos acompanham, mais uma vez um pedido, se inscreva no canal, aciona aí o nosso sininho para ter acesso às notificações e continuem ligados porque toda semana você tem 1, 2 ou mais vídeos tratando de temas interessantes para que você possa se posicionar. Então, mais uma vez, estejam aqui juntos no Prazer Carnal e, mais uma vez, obrigado pela audiência. Obrigado, Karnal, aí, pelo convite. Foi uma honra, mais uma vez, te encontrar, de alguma forma. Obrigado. Prazer Carnal. Muito bom. E que o gato é perigoso quando baixa a cabeça, foi sua esposa que falou para você? Não, mas foi por experiência própria. Quando o gato abaixa a orelha, se prepare, porque ele está mal-humorado. Não diria que ataque, mas que está mal-humorado, tá.